Comecei a gravar Vamos aqui. lá. Então, bora. Poxa, mas Bom dia, senhora, agora a pessoas. senhora me deixou com vontade de morar em Davis. Então, Ah, é todo mundo bonito, mora em Bianca. Davis. Depois vocês procuram saber mais, tá? É muito legal. Podia dar um jeito, todo mundo ir bonito. pro Canadá, ia ser maneiro. Ah, isso Nossa, maneiro. sério, ia ser Ó, muito a nossa, bom, a nossa Davi. viagem de Socorro. formatura seria muito bom se fosse assim. Eu espero que- Ai, Então, gente, ia ser Canadá. muito bom. Sério, eu Gente, Viagem preferi. não. Ei, fungo, Se a gente vamos fosse falar pra de outro fungo? Vamos falar de lugar, vamos assim. falar de fungo, que delícia. fundo. Ah, tá. Doenças hoje. Ó, Hoje é doença. mas deixa eu falar Essas- só umas coisas antes com vocês. Vamos lá. AS, como foram? Foi bem, só Acho chutei que eu fui uma. bem. Eu fui bem. Chutei uma e acertei. Biologia 2 eu consegui acertar tudo. Eu consegui Eu não acertar de lembro muito bem biologia as 1. questões que eu errei uma coloquei, biologia mas eu 2. lembro que tinha uma questão que falava de micorriza em uma das alternativas. Sim, acertei essa. Sim. Tinha uma questão falando sobre os fidos, que era basidiomicota, ascomicota e zigomicota. Sim, tinha uma Acertei tabelinha. E também. essa tabelinha, a parte mais difícil já estava preenchida, que era para falar se as hifas eram septadas ou senocíticas. Isso já estava. Aliás, essa foi a única que eu errei. Porque eu coloquei que era presente, mas era ausente ou presente. Do que? De qual Ah, então parte? é Eu não isso lembro. O corpo de frutificação dos Do corpo ascomicetos. de frutificação. Tá, tudo bem. Corpo de frutificação. Porque lembra que zigomiceto não tem, aí tinha para botar o exemplo. Eu estou tentando lembrar as outras questões quais que eram. Era falando sobre Olha, características A da gerais. tabelinha Tinha foi o o que eu dos achei mais alunos. difícil. Essa tabelinha. Tinha um dos alunos que eu penei Nossa, nessa essa questão, aí tá? foi Era o Dos Ricardo. alunos. Mas acertei, era o Ricardo. Ah, essa daí é boa, pô. É muito boa. Falando do Poxa, líquen, penei, não é? tá? Falando de líquen. Isso. Penei. Essa Achei daí que é era o muito boa. Gilberto um tempão, mas falei, não vou marcar. Depois eu voltei e falei, é o Ricardo. Eu fiquei Gente, a pensando na primeira vez eu Fernanda, só marquei que a uma Fernanda com fez ela. associação É, com Fernanda. algas. Aí eu falei, mas é um tronco de árvore, o que tem a ver com alga? Isso. Aí eu Então, marquei primeira eu vez eu que era falei. possível, que e era... as outras? Eu não lembro Foi isso que agora eu de me confundi. cabeça. A primeira Olha, já que eu foram marquei era 3. bem. Ó, foi a dos Tinha alunos, o da cerveja. O da cerveja eu achei estranho. que era da O levedura. da cerveja eu tinha feito Tinha- esse tava exercício no- em biologia 1. tava no- Eu tava sabia no- que tava no tinha no livro. livro. Tinha no livro. Não, Isso, se fizesse essa no daí livro. Foi na prática. era de fermentação, não é? Era. Sim. E tava no livro de biologia 1. Ah, Que tá. a gente tava estudando a relação. mesma coisa. Boa, boa. Isso aí. Foi 1 ou 2, não E- lembro, mas eu fiz também. Colorinho da Deixa eu ver. cerveja. É, Colorinho da agora- cerveja. Não, mas essa era mesmo da cerveja. Do texto, Peraí, da dos filmes da espuma. cerveja. O que mais? Não lembro mais, gente. Peraí. Deixa eu olhar aqui rapidinho, faltou uma só. Ah, teve muita que eu li o texto, eu consegui associar e eu ia acertando. Foi assim que eu acertei quase todos de biologia. Uhum. Não, assim, da sua então foi de frente. Eu boa. só errei uma de biologia. Ô, gente, olha só. Errei. Eu hoje, 2. antes da gente começar, eu queria falar com vocês. Que bom que todo mundo... Eu vi fotos, os pais foram buscar as mudas, né? Que legal. Uhum. A gente Sim. gostou bastante dessa Total. ideia. A Quase Carla morri. conseguiu as mudas. E aí... Era bom, assim, a gente falar sobre a Semana do Meio Ambiente. Por que vocês acham que é importante a gente ter uma Semana do Meio Ambiente? Tipo, Eu acho que é bate-papo. importante que todo dia fosse dia do A meio ambiente. conscientização, né, das pessoas. Sim, isso mesmo. Tipo, todo dia tinha que ser dia, né? Mas é mais para você ter uma semana mesmo de Uhum. foco para conscientizar. Então, assim, qual que é a importância de você plantar árvores? Por que que é bom plantar árvore? Pra ter mais Pra dar oxigênio? sombra. Não pode ser diretamente sombra. para ter mais oxigênio. Calma, professor, vamos pensar. É porque Calma, as deixa árvores eu elas pensar. conseguem filtrar os Os- resíduos ruins que tem no nosso ambiente. Mais ou menos, assim. O que que ela consegue pegar? O gás carbônico. Gás Gás carbônico. carbônico. E ela faz o Carbônico. quê com gás carbônico? Transforma em oxigênio. Transforma em oxigênio? Não, ela No não caso, transforma o gás transforma em carbônico em glicose. oxigênio. Quando vocês forem Muito aprender fotossíntese, vocês oxigênio. vão ver que o oxigênio da A fotossíntese... gente já aprendeu. É pela tá? hidrólise da água. Exatamente. Isso, é da quebra da Isso. água. É Então, o Aham. gás Ah, carbônico, isso aí. ele é usado para você produzir glicose. Só que é Aham. bom você... É isso aí tirando- mesmo. É bom você... Não, tirar- então, sim, mas ela libera oxigênio como um resíduo final da E a fotossíntese. T. Não, mas tá, mas eu tô perguntando por que que é É. importante tirar o gás carbônico da atmosfera? O gás carbônico Porque a gente- prejudicial. Porque a gente não respira gás Em carbônico. grande quantidade. Uau. A nossa atmosfera já tem os gases do efeito estufa, como, por exemplo, o gás carbônico. O efeito estufa, ele é bom para o planeta. Graças a ele, a gente consegue reter o calor mais tempo no planeta e permite a vida.
O problema é que nós estamos emitindo muito mais gás carbônico, gás metano e outros gases para a atmosfera, e aí está causando o aquecimento global. Uma vez minha professora de geografia me deu errado numa questão por causa disso. Eu fiquei muito bravo, tive que mostrar para ela. Elas são, a gente pode falar que elas sequestram carbono. Então, quanto mais árvore você planta, mais carbono vai ser pego por elas para fazer fotossíntese. Então, você está retirando aquele carbono da atmosfera, apesar da planta respirar e também liberar gás carbônico, tá? Mas ela vai fazer bastante fotossíntese para crescer, produzir folhas, frutos, flores, etc. Então, a ideia das mudas eu achei bem legal, porque... Na verdade, não é nem questão de, tipo, oxigênio, tipo, que nós respiramos, né? Porque a maior parte do oxigênio do mundo não é gerado em si pelas árvores, né? Não, pelas até algas. porque a quantidade de oxigênio que elas produzem, elas utilizam para a própria respiração. Tanto que a Amazônia não é o pulmão do mundo. De jeito nenhum. Eu ia falar isso. A Amazônia é um estágio que a gente chama de clímax, de sucessão ecológica. Tudo que é produzido é consumido. Então, assim, as algas são as que mais produzem oxigênio. Então, as algas produzem mais oxigênio do que se a gente for falar de oxigênio do nosso planeta. Então, a importância mesmo é para você ter o sequestro de carbono. E aí a ideia legal de ter essa semana assim, lembrem de vocês registrarem, tirarem foto e mandar, e depois vocês podem mostrar como é que vocês estão cuidando, se aquela muda está crescendo. Às vezes vale a pena vocês darem uma procurada para ver quais são as necessidades daquela muda, se ela gosta muito de sol ou não, de quanto tempo tem que regar, né, e tal. Mas é uma forma, é muito legal porque a gente cria um vínculo com a planta, isso é muito maneiro. Porque a gente tem o costume de achar que a planta é tipo, é só um ser ali e tal. Depois que eu comecei a ler o livro, que eu tô lendo, que é A Vida Secreta das Árvores, o livro, eu tô vendo as plantas todas com outros olhos. Eu tenho até pena de comer couve, hoje em dia, sei lá. Porque eu acho que a planta tem sentimento, entendeu? Ela sente as paradas, é muito doido. Então, quando vocês tem que falar isso aí pro vegano. Então, quando vocês estiverem cuidando disso, das mudas, vocês vão criar um vínculo mais próximo. Então, é importante ter essa Semana do Meio Ambiente. A ideia foi muito boa para aproximar vocês, assim, né, dessa parte que às vezes está presente no seu dia a dia e você não estava nem percebendo. Eu tenho bastante planta no quintal. Então... Oi, fala. Eu plantei minha plantinha. Tem uma lagoa aqui no Mirante. E em volta da lagoa tem várias árvores, só que eles plantaram para fazer reflorestamento. Aí tem um cara aqui no Mirante que cuida da lagoa. Aí eu fui lá conversar com o cara se eu podia plantar minha árvore lá, né? Aí ele falou assim, não, porque estão querendo aterrar a lagoa para isso, fazer uma praça. Ai, assim, que absurdo! Que? Eu vou plantar minha plantinha lá, não vai aterrar coisa nenhuma. Ele, realmente, não vai aterrar não, pode ficar tranquilo, então tá bom. Aí eu fui lá, plantei minha plantinha ao redor da lagoa, ficou lindo. Plantar na frente da prefeitura. Então, vocês não esqueçam de tirar foto e mandar pra gente, tá? Então, isso era só para falar rapidinho, que aí a gente vai falar hoje sobre doenças causadas por fungos, e se já der tempo, eu já vou explicar sobre o trabalho que vocês vão fazer, meus bebês. Trabalho maravilhoso de terrário de fungos. Vocês vão fazer. Professor, eu já comecei o meu. Sério? Você vai fazer o quê? Eu botei como que é o nome? Esqueci o nome daquele negócio. É marshmallow. E um amendoinzinho. Só pra fazer um teste, meu. Aí deixei, já tenho o quê? Tem umas 3 semanas e estão intactos. Então, né? Eu vou mostrar para vocês sobre o trabalho, porque esse trabalho eu sempre faço com a turma do primeiro ano. A turma que está no segundo ano hoje, né? Esse mês vai fazer 1 ano que a gente fez os potes já. E tem coisa que está extremamente fungada. Eu coloquei no Bibliologia ontem. E tem coisa que não está fungada. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Provavelmente vai ser um trabalho individual, porque assim, até dá para fazer em grupo, mas eu acho que individual é maneiro, porque vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então eu vou dar a possibilidade para vocês escolherem qual tipo de alimento vocês querem fazer e tal. Mas eu já digo que tem alguns que são mais legais de fazer. Se você quiser ver fungo mesmo, quanto mais natural a comida, melhor. Se você quer falar, caraca, eu tenho esse pote há 5 anos e até hoje não fungou, tem umas comidas industrializadas que dá para fazer.
Então, no final da aula, eu vou explicar isso para vocês. Aí a gente fala sobre isso, assim, como é que vai ser o trabalho. Vai ser para esse primeiro trimestre ou para o segundo? Segundo. Tá. Primeiro já fechamos notas já. Fechou ontem. Então, vamos voltar para fazer esse trabalho. A gente vai ter que fazer por aqui mesmo, vai ficar aqui em casa mesmo. Vou fazer por aí mesmo, provavelmente usando potes de casa, pote transparente, ou se quiser aqueles potes de vidro, sabe? Que vem palmito, azeitona. De palmito? Tem que ser um pote transparente bem fechado, mas quanto mais transparente, por isso que de vidro é bom. Você pode até fazer um copo de vidro, isso daí você que escolhe, desde que você feche. Então dá pra Será que banana dá? Dá, pô. Qualquer alimento. Pão. Ai, eu tenho. Sabe o mar é aquela do pão que é só casca. Então, sei, o pessoal conhece, mas enfim. Então, sobrou aqui em casa. A gente, no caso, não come muito, não. Daí eu posso fazer com ele? Então, eu vou explicar para vocês quais são as 5 opções. Se vocês quiserem, eu quero fazer todas as opções em casa. Fique super à vontade para fazer. Eu quero fazer só uma, não tem problema. É importante vocês escolherem o que vocês querem fazer disso, do alimento, e vocês vão me mandar um relatório disso depois. Então, eu vou explicar. Hoje eu começo a explicar. Provavelmente eu devo gravar um vídeo depois e vou botar na playlist de vocês, escrito lá, Trabalho Terrário de Fungos, 2º ano. Aí vocês entram lá para assistir, que vou estar explicando todas as instruções e tal. Então, eu vou colocar isso depois. Ideia. Muito legal. Professor... Oi? Tá bom, prof. Esse trabalho das plantas vai valer para o primeiro ou para o segundo semestre? Trabalho de quê? Das plantas. Das plantas? Eu acho que só vale pra matéria da Carla. Tá, eu tô assim, gente, que trabalho de planta eu passei se eu não tô nem dando aula de planta? É porque a gente tava em fungo. Eu acho que é desse agora, do 2º trimestre, tá? Tá. Eu vou só confirmar, mas se eu não me engano é o 2º. Não acho que não vale para o primeiro, não. O primeiro a gente já mandei as notas do trabalho, de tudo. Mas então tá valendo para sua matéria e para matéria da Carla, né? Carla, para as duas. Até porque é uma média só, né? Eu tô viajando aqui. Olha só. Uma ideia. E eu fala. acho que... Não, é uma coisa, não tem nada a ver com biologia, mas é um negócio legal. Então, aí fica meio complicado. Não tem nada a ver com Mas envolve biologia todo mesmo, mundo. nada? Mas é um negócio legal. Deixa eu achar aqui, ó. Ele quer plantar a planta na frente da prefeitura. Não era isso. Isso teria a ver com biologia. Deixa eu achar aqui o slide. Doença... Eu não sei se eu vou falar a minha ideia, se eu vou parecer muito maluco ou se vai... Se você quiser, fale agora ou cale para sempre. Não, cala para sempre não, vou falar depois. Gente, deixa eu falar aqui com vocês antes de compartilhar a tela. Até porque falta só 7 minutos para acabar, então já estou avisando. Quando acabar esse primeiro, vocês sabem que é só clicar no link e voltar, tá? As doenças causadas por fungos, quais vocês conhecem? Micose. Micose. Aquele negócio que dá na unha? Micose. Aquelas manchas brancas que dão na pele. Eu vi. É um nome geralzão, tá? É de atleta. Então, eu assisti, né, uns vídeos lá do SAS sobre o reino fungo, e aí falam que micose tem total relação com os fungos, né? Sim, o nome mesmo. É uma doença. Micose é dos fungos. Não, sim, mas eu digo do nome mesmo, de micose. Mico, é porque todo o mico está associado com fungos, tá? Pois então, menina. Oi. O meu gato é de atleta. De cada vez, deixa eu ouvir a Cher. Fala, Cher. O meu gato teve uma doença que foi um fungo que deu nele, que começou a dar vários machucados, ele corroendo a pele. Aí eu perguntei o nome pra minha mãe aqui, aí ela vai falar. Aí, teve que tomar antibiótico e tal. Deu mó trampo. Então, a paçoca, minha irmã tem uma golden, né? E a paçoca, por ela ter muito pelo, ela fica muito úmida a pele, né? Então, ela tá agora também com fungo. Ela teve que tomar alguns remédios e, às vezes, que nem do seu gato ter que tomar antibiótico, é porque, às vezes, uma infecção com fungo pode ser uma porta de entrada para bactérias.
Aí por isso que toma. Porque se o antibiótico não chega a matar o fungo, mas por ter uma infecção com fungo, você pode ter uma infecção com bactérias depois, ainda mais na pele. Então, nossa, é horrível, professor. Tem várias doenças. A gente fala micose em geral, só que vocês vão ver que tem uns outros nomes, mas vocês não precisam apavorar, não, porque essa parte de doença de fungo, eu em trabalho, sei lá, teste que eu fizer aqui, eu não vou cobrar do jeito que está no livro. O jeito que está no livro é tipo, qual que é o nome do fungo tal, que causa tal. Não. Então, assim, há mais as condições no geral que poderiam ter uma doença mais associada com micose, com frieira, uns nomes mais comuns. Professora, aqui, é esporotricose. Esporotricose. A gente vai falar dela hoje. Também. A gente vai falar dela hoje. Então... minha mãe, quando ela teve essa micose na unha, tinha várias receitinhas de remédio caseiro para fazer, para tratar. Aí ela tinha feito um remedinho caseiro e deu super certo. Então, tem uns que funcionam, tem outros que precisam de mais remédio. Então, depende muito de qual que a gente está falando, né? Então, assim, você não precisa apavorar com esses bandos de nome que a gente vai aparecer aqui falando, porque não vou cobrar nesse nível assim, não. Tá? Oi. Candidíase é uma doença de fungo, não é? Nossa senhora, quanto que eu já sofri nessa vida por candidíase. Assim, ó, com propriedade, todas as mulheres aqui vão passar por isso pelo menos uma vez na vida. Com propriedade, eu garanto. Ai, meu Deus. Com propriedade. Eu já tive umas 8 vezes. Tem pé de atleta também, que eu lembro que você falou na nossa última aula. De quê? Do pé de atleta. E frieira, eu tive frieira quando eu voltei do Carnaval de Diamantina. Escuta só, fui passar com 18 anos, fui pro Carnaval, e aí lá em Diamantina eu usava um tênis, porque lá era tudo ladeira, né? E aí escorria uma água que a gente não sabia de onde que era, e molhou meu tênis no primeiro dia. E aí eu falei, pô, não posso sair, tem que deixar o tênis secar. Fui sair de chinelo. Eu voltei para casa, todos os meus dedos tinham frieira, todos. Então também é normal ter. Misericórdia! O pé de atleta, né, a frieira, talvez vocês possam não ter ao longo da vida. Acontece, mas nem tanto. Mas micose de pele, micose de unha e candidíase... Homem até tem candidíase também, só que às vezes nem tem sintoma. Mulher que sofre mais, e sofre muito. Sofre mesmo. Tá? Nossa, ano passado eu tive um problema seríssimo com isso. Tive que fazer até tratamentos alternativos aí de medicina alternativa e natural, que foi só isso que resolveu. E é um porre. Então, eu vou falar isso com vocês já, porque aqui tá faltando só 2 minutos para acabar a reunião. Então, eu vou parar de gravar aqui agora.